Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor. Em teu altar, Senhor. Boa tarde, queridos irmãos, irmãs, amigos que nos acompanham aí nesse mais um bate-papo, nesse dia 5/5/2020, ou melhor, nesse dia 5 de maio de 2020, onde vivemos aí um isolamento social, estamos em quarentena, porém trabalhando, porém produzindo, e por termos esse tempo disponível, vocês aí, eu aqui, estamos fazendo esse bate-papo, falando de alguns assuntos importantes para a nossa vida, para o nosso crescimento espiritual, social, familiar, enfim, conforme daquilo que o Senhor, daquilo que Deus, o Criador, quer para nós. Tudo isso baseado no Catecismo da Igreja Católica, mas que não impede você, que não é católico, de participar desse bate-papo conosco. Estamos fazendo isso rapidinho, de 15 a 20 minutos, a gente traz um tema, eu coloco aqui, explano um pouco. Se você tiver alguma sugestão, alguma ideia, alguma dúvida, você pode escrever aí para nós, tá bom? Então vamos lá, eu falei que sempre ia trazer alguma coisa para mostrar aqui, hoje trouxe duas coisas. Olha que bacana, essa caneca eu fui fazer uma palestra num evento chamado Ciclo do Concreto. Eu ganhei essa palestra, essa caneca aqui com o meu nome e gosto muito dela. Tem o meu nome aqui, palestrante, Ciclo do Concreto. Você pode ver aí, ó, que belezinha. E esse outro X aqui, que é muito interessante também, que eu ganhei de um amigo lá da Lanxess, o Davi me deu, e tá aqui comigo também. Esse aqui vai nos acompanhar para sempre. Talvez a caneca, como eu tenho muitas, nós vamos variar um pouco a caneca aí. Mas essa aqui tem o meu nome, é personalizada, eu gosto muito dela, tá bom? Muito bem, vamos lá. Estávamos falando sobre o que mesmo? Sobre virtudes. E o que é virtude? Quem se lembra? Quem arrisca? Quiser, escreva aí o que é virtude, se você já participou. Escreva aí para você motivar outras pessoas que estão participando. Virtude é uma disposição habitual em fazermos o bem, não é verdade? Então nós vimos aí que a virtude é algo que a gente, virtude é uma disposição habitual e firme de se fazer o bem. As virtudes humanas são disposições estáveis da inteligência. Não é possível ser virtuoso se não esforçar a cachola para que a gente possa assim ser, né, virtuosos. Por isso é importante que nós saibamos que para ser uma pessoa virtuosa é necessário se esforçar. Exige esforço da razão e da fé, é o que nós já vimos. Vimos também sobre a virtude da prudência. Ontem nós falamos sobre a prudência, quão importante é ser prudente. A prudência que dispõe a razão prática de discernir em qualquer circunstância nosso verdadeiro bem e a escolher os meios adequados para realizá-lo. Então, prudência, resumindo, bem por baixo, é discernir em qualquer circunstância o verdadeiro bem e escolher meios para realizar. Mas é bonito demais isso, não é verdade? Olha, sabe que eu acho que eu vou usar essa caneca aqui? Ela tá... Não vou usar não. Não vou usar não, porque ela estava guardada. Eu vou usar esse copo hoje e amanhã começo a usar as canecas que eu trouxe. Aqui, caneca Ciclo do Concreto. Bom, então virtude é uma disposição habitual e firme de fazer o bem. Estamos aí na caminhada aí de 4 virtudes, né? A prudência, que nós já vimos, a virtude da justiça, que vamos ver, fortaleza e temperança. Eu acho que na prudência aqui,
na justiça vai dar para a gente usar aí dois ou três bate-papo para a gente falar um pouco mais, né? Porque veja só, quanta coisa tem sobre a justiça. Só vou mostrar aqui para vocês. Justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Ações contrárias à justiça, agir segundo a justiça, autoridades políticas e a justiça, busca da justiça, definição de justiça, deveres da justiça, efeitos, exigências da justiça, justiça de Deus, justiça distributiva, justiça entre as nações, justiça social, munos dos leigos de tudo conformar com as normas da justiça. Munos é a nossa missão de leigos, conformarmos com as normas da justiça. Perseguição por causa da justiça, santidade e justiça original, virtude da justiça. Lógico que não vai dar para a gente ver tudo, mas a gente vai explorar aí algumas coisas bastante interessantes sobre a justiça, né? Então vamos participar desses encontros no qual nós vamos falar sobre a justiça, para nós ficarmos atentos àquilo que se tem sobre a justiça. Então, aqui, começando já no catecismo, no SIC, deixa eu dar uma olhada aqui qual o SIC que nós vamos. SIC é Catecismo da Igreja Católica, né? O parágrafo do SIC. Nós vamos começar pelo SIC, se você quiser tomar nota. SIC 1807, 1807, e diz assim, lembrando, só voltando um pouquinho para retomarmos. Estamos batendo um papo sobre virtudes. Dentro das virtudes, as virtudes cardeais, que são 4, que são qual mesmo? Prudência, justiça, fortaleza e temperança. Vimos a prudência ontem e antes de ontem. Vamos ver hoje, então, a justiça. A justiça é a virtude moral que consiste na vontade constante e firme. Outra vez aqui, hein? Constante é quase igual ao habitual, né? Ou seja, sempre na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que lhes é devido. Mas não tem coisa mais simples que isso, né? Dar a Deus e ao próximo que é devido. Justiça, pronto, fechou. Podemos fechar o livro e ir embora assistir Netflix. Mas não, vamos aprender um pouco mais. Justiça para com Deus chama-se virtude da religião. Justiça para com os homens ela nos dispõe a respeitar os direitos de cada um e a estabelecer nas relações humanas a harmonia, que promove a equidade em prol das pessoas e do bem comum. Gente do céu, que coisa linda! Se nós tivéssemos religiosos justos, se nós tivéssemos governantes justos, políticos justos, como seria diferente viver no mundo de justiça? E principalmente nós, porque muitas vezes nos excluímos, né? Na maioria das vezes queremos ser justiceiros e não justos. Aqui nós somos convidados a ser justos. Veja só, então, virtude de religião, né? A justiça é uma virtude de religião para com Deus, ou seja, a justiça para com Deus chama-se virtude de religião. Para com os homens dispõe de respeitar os direitos de cada um, estabelecer relações humanas, a harmonia que promove a equidade em prol do bem comum. O homem justo, muitas vezes mencionado nas Escrituras, distingue-se pela correção habitual de seus pensamentos e pela retidão de sua conduta para com o próximo. Diz assim as Escrituras: não favoreças os pobres, nem prestigies os poderosos, julga o próximo conforme tua justiça. Isso está lá em Levítico, capítulo 19, versículo 15. Ou seja, nem para um, nem para outro. Às vezes nós queremos, né, ser justos com um e não somos com o outro. Então aí tem que ter a equidade
Muito difícil isso para nós, por isso nós precisamos buscar ajuda. Muito bem. Continuando. Vamos repetir isso? Não favoreças o pobre, nem prestigies o poderoso. Julga o próximo conforme a justiça. Aí outra passagem. Senhores, dai aos vossos servos o justo e equitativo, sabendo que vós tendes um Senhor no céu. Então, a própria palavra, a própria Escritura nos convida, nos chama a sermos justos. É fácil? Não, porque não é fácil ser virtuoso. Nós vimos que depende da nossa inteligência e da nossa fé, e exige esforço, exige luta para nos mantermos justos, para nos mantermos prudentes, para nos mantermos virtuosos. Nós vamos ver aqui agora para encerrar já o nosso bate-papo daqui a pouco, vamos ver mais 2 ou 3 parágrafos aqui que fala sobre a justiça social, mas eu achei muito interessante, por isso quis trazer aqui para nós batermos esse papo. Mais uma vez eu digo, se você tiver alguma sugestão, alguma dúvida, alguma crítica, alguma coisa, pode colocar aí, escreva para nós, manda uma mensagem, para que a gente possa também assim trocar ideia. Vamos lá. O que fala a justiça social? Justiça social. Começa assim o parágrafo 19 e 28. A sociedade garante a justiça social quando realiza as condições que permitem às associações e a cada membro seu obter o que lhes é devido conforme sua natureza e sua vocação. A justiça social está ligada ao bem comum e ao exercício da autoridade. Ah, que maravilha, não? Pena que muita gente não lê isso, pena que muitas autoridades, muitos cidadãos católicos, eu até diria aqui, não vou falar cidadão geral, muito católico, não conhece o que a igreja trata como justiça social. Justiça social se realiza quando as condições que permitem às associações, ou seja, as instituições, as organizações e a cada membro obter o que lhe é devido, conforme sua natureza e sua vocação. Conforme a natureza e a vocação. A natureza que nós trazemos desde o nosso nascimento e a vocação que vamos tendo conforme vamos crescendo, nos aperfeiçoando, nos desenvolvendo. A justiça social está ligada ao bem comum e ao exercício da autoridade. Que maravilha, que maravilha. Aqui, caminhando já para o encerramento do nosso bate-papo, que eu prometi que não seria extenso, não pode ser, tem muita coisa aqui, por isso a justiça nós vamos estender um pouquinho mais dias, mas vamos falar sobre igualdade e diferença entre os homens. Igualdade e diferença entre os homens. Lá no SIC 1934, ainda falando sobre justiça social. Criados à imagem de Deus único, dotados de uma mesma alma racional. Olha só, alma racional. Todos os homens têm a mesma natureza e a mesma origem. Maravilha, não? Que tratamento para nós. A imagem do Deus único, dotado da mesma alma racional. Todos os homens têm a mesma natureza e a mesma origem. Resgatados, a igreja reconhece muito bem isso, por isso nós devemos acreditar e crer. Resgatados pelo sacrifício de Cristo. Todos são convidados a participar da mesma felicidade divina. Aqui fala de convite. Todos são convidados a participar da mesma felicidade divina. Portanto, todos gozam de igual dignidade. Para Deus não há diferença, assim como para nós não deveria ter também. Todos nós temos a mesma natureza, a mesma origem, a mesma dignidade e somos convidados a viver a mesma alegria. Porém, não é tão assim, porque nós sabemos aí o que interfere em tudo isso. Muito bem. A igualdade entre homens
diz respeito essencialmente à sua dignidade pessoal e aos direitos que daí decorrem. Não está falando de deveres por hora, está falando de direitos que decorrem da nossa natureza e da nossa dignidade. A igualdade entre os homens diz respeito essencialmente à sua dignidade pessoal. Dignidade pessoal, está falando que nós temos que ser dignos, está falando que nós temos que exercer, buscar os nossos direitos, porém que isso nos dá uma igualdade. Muito bem, tem uma citação aqui da Gaudium et Spes, é um documento da igreja que diz assim: qualquer forma de discriminação nos direitos fundamentais da pessoa, social ou cultural, ou que se fundamente no sexo, na raça, na cor, na condição social, na língua ou na religião, deve ser superada e eliminada, porque contraria o plano de Deus. Ah, como é difícil, não? Como é difícil não discriminar as pessoas pelo sexo, raça, cor e condição social, língua ou religião. Tudo isso deve ser eliminado porque contraria o plano de Deus. Veja, discriminar as pessoas está ligado a sermos justos, ou melhor, quando discriminamos estamos sendo injustos com as pessoas e foge do plano de Deus. Muito bem, sei que falta pouco para terminar, só mais 2 parágrafos. 19 e 36. Olha só que coisa chique isso, gente. Quando nasce, o homem não dispõe de tudo aquilo que é necessário para o desenvolvimento de sua vida corporal e espiritual. E é lógico, quando nascemos não temos tudo aquilo que é necessário para o nosso desenvolvimento corporal, físico, né? Tudo que está aqui, por dentro, por baixo, por dentro, por fora dessa casca, e tudo que está no nosso espiritual. Não temos tudo. Precisa dos outros. Aparecem diferenças ligadas à idade, às capacidades físicas, às aptidões intelectuais ou morais, aos intercâmbios de que cada um pode se beneficiar, à distribuição das riquezas. Os talentos não são distribuídos de maneira igual. Olha isso que eu achei fantástico. Os talentos não são distribuídos de maneira igual. Deus dá assim conforme lhe apraz a Ele, não a nós. Contando com a nossa colaboração, com o nosso servir, com o nosso munus. Muito bem, 19:37. Essas diferenças pertencem ao plano de Deus. É mistério, não sabemos porque uns têm mais, outros têm menos, outros não têm nada, enfim. Não sabemos, é um mistério mas estas diferenças pertencem ao plano de Deus. Ele quer que cada um receba do outro aquilo que precisa, gente. Olha aqui, está aqui um pouco do mistério, está aqui, né? Essas diferenças pertencem ao plano de Deus. Ele quer que cada um receba do outro aquilo que precisa. E os que dispõem de talentos específicos comuniquem seus benefícios àqueles que precisam. Isso é fantástico, não é fantástico? Ou seja, Deus criou tudo, assim é no casamento, e feliz o casal que consegue entender isso, que um depende do outro, porque se completam e se complementam. Esse é o sentido do casamento, esse é o sentido da sociedade também. Aquilo que eu não tenho eu posso dar ao outro, aquilo que o outro não tem possa dar a mim, e juntos nessa fraternidade, sermos justos uns com os outros. É o que está escrito aqui. Olha que maravilha. Deveria, né? Olha a próxima linha aqui. As diferenças estimulam e muitas vezes obrigam as pessoas à magnanimidade, à benevolência e à partilha. Magnanimidade é uma bondade sem medida, ser magnânimo, Depois procura aí o que é ser magnânimo. É algo assim esplendoroso no sentido de ser bom, no sentido de se doar, de se dar. Olha isso. As diferenças, eu colocaria aqui deveriam, né? Porque não acontece. O que acontece é porrada, muitas vezes, briga, luta, e, enfim, injustiças, ao contrário do que fala a virtude da justiça. As diferenças estimulam
e muitas vezes obrigam as pessoas à magnanimidade, à benevolência e à partilha. Essas diferenças motivam as culturas a se enriquecerem com as outras, ou seja, eu buscar conhecer aquilo que não sei com o outro, eu buscar o desenvolvimento com o outro, eu buscar conhecimento, para que sejamos uma comunidade, para que sejamos para que um complete o outro. Isso se faz através da justiça. Eu acho que dá para ir, falta mais 2 trechinhos para terminarmos esse item, acho que dá para levar, né, gente? Peço desculpa aí, mas o assunto tá bom demais, não tá? O que vocês acham? Se tiver bom, manda um joinha aí, por favor. Falta só mais 2 para terminarmos esse item igualdade e diferença entre os homens. Muito bem, vamos lá. Isso aqui foi dito por Santa Catarina de Sena, o que eu vou falar agora. Olha só o que ela escreveu no seu livro. Eu não dou todas as virtudes na mesma medida a cada um. Existem virtudes que eu distribuo desta maneira, ora um, ora outro. A este a caridade, a outro a justiça, a este a humildade, àquele a fé viva. Distribuir muitas graças e virtudes espirituais e temporais com tal diversidade que a ninguém por si só concedi todo o necessário, para que serdes obrigados a usar de caridade um para com os outros. É muita sabedoria. Deus dá aquilo que é necessário, não para cada um poder viver somente só, mas para que possa distribuir, buscar e cooperar com as outras pessoas. Quis que todos tivessem necessidades um dos outros, e fossem meus ministros na distribuição das graças e liberalidades que de mim receberam. Muita bondade desse nosso, de muita sabedoria. Existem também desigualdades iníquas, que atingem milhões de homens e mulheres e se acham em contradição aberta com o Evangelho. A igual dignidade das pessoas póstulas que se chegue à condição de vida mais justas e mais humanas, pois as excessivas desigualdades econômicas e sociais entre os membros e povos da única família humana provocam um escândalo e são contrárias à justiça social. A equidade e dignidade da pessoa humana é a paz social e internacional. Gaudium Spes. Isso foi escrito por algum papa, né, que eu não me lembro quem, depois nós podemos ver, para que a gente possa ser um único, justo um com o outro, e aqueles que têm muito possam ajudar os que têm. Não estou falando aqui de política, não estou falando aqui de um regime político, estou falando de justiça divina, aquilo que o Senhor quer para nós, que tenhamos paz, que tenhamos bênção, graça, sobre tudo aquilo que nós podemos viver. Para encerrar então, né, turma, vamos aqui só relembrar o que é justiça, para a gente poder encerrar. A justiça consiste na vontade constante e firme de dar a Deus e ao próximo o que é lhe devido. Dai a Deus o que é, dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. E que nós possamos, turma, participar. Amanhã nós vamos continuar falando sobre a justiça, né? Tem várias coisas interessantes aqui para falarmos sobre a justiça. Amanhã vamos falar um pouco mais. Quero agradecer a sua participação, quero agradecer a sua paciência de estarmos juntos nesse bate-papo da tarde. Hoje estendeu um pouco mais, porque assim amanhã nós começamos um item novo, né? E continuaremos aí. E vamos levar isso como uma missão, né? Não adianta só achar bonito. A justiça temos que praticar. Muito mais do que sermos justiceiros, devemos ser justos. Obrigado pela sua participação. Que Deus nos abençoe hoje e sempre. Um beijo no coração de cada um e até a próxima, se Deus quiser.